Dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural nessa semana a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere favor sobre a nossa vida. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Apresentamos a Ti nossos desafios, apresentamos a Ti nossos compromissos e responsabilidades, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor derrame sobre a nossa vida mais do Teu favor, das Tuas bênçãos. Abençoe negócios, abençoe projetos, sonhos, que documentos sejam liberados. Oramos para que essa semana seja uma semana do derramar da bondade do Senhor em nosso caminho. Consagramos tudo a Ti, ó Deus, e pedimos sabedoria sobrenatural do Senhor. Livra-nos do mal. Que toda arma forjada contra nós e contra a nossa casa seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Desfazemos, Pai, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e também de inveja. E pedimos a Tua proteção, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está nesse propósito de oração, cada pessoa que está começando a sua semana. Te pedimos, dá-nos força. E que a Tua presença, Senhor, esteja conosco. Acima de tudo que te pedimos a Tua presença mais perto de nós. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Alegria estar aqui com você nesse começo de semana e também começando hoje mais um propósito de fé, um propósito de uma semana, orando por provisão especial do Senhor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças, me pedido oração para que Deus abra portas. Algumas pessoas precisam muito de um destravar nessa área e nós estaremos essa semana inteira orando para que Deus venha prover na sua vida. E nós entendemos que a provisão de Deus, ela não vem só em forma de recurso financeiro. A provisão de Deus vem de várias formas. Pode vir por meio de uma oportunidade, pode vir por meio de mais serviço, pode vir por meio de uma conexão, ou seja, Deus tem muitas formas de liberar as suas fontes de riqueza e de favor sobre a nossa vida. E claro, vamos também estar orando para nos fortalecer no Senhor, para que essa semana seja uma semana de grandes milagres. E eu quero começar aqui hoje com um testemunho bonito da Ludmila. E ela escreveu assim: participei da campanha em julho sobre injustiça e também para mulheres que queriam engravidar. Hoje estou com 3 meses de gestação e acompanhamos as orações todos os dias. Este é o nosso segundo testemunho através da oração. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, Ludmila. Jesus Cristo tem o poder de curar, Ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da vida. Glória ao nome de Jesus. E você que tem uma necessidade, sempre traga Jesus, sempre. Ele pode mudar realidades. Ele reescreve histórias. Ele faz tudo novo. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui e compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que precisa, que está próximo de você e que precisa dessa palavra que vai ser liberada. Essa é uma palavra profética, essa é uma palavra de direção e essa é uma palavra de ânimo para você. Em 1 Coríntios 10:13 a Bíblia diz: mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, uma saída, para que a possam suportar. O processo faz parte da promessa.
É sobre isso que nós vamos falar. Não tem como você viver a promessa de Deus sem você passar por um processo. E o que essa palavra está dizendo é que Deus nunca vai permitir que você seja tentado ou que você passe por algumas coisas que você não pode suportar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente pensa, eu não sei como é que eu vou aguentar isso. Bem, saiba que isso vai passar. E Deus também tem o poder de lhe dar uma saída. Mesmo que você hoje não veja uma saída aparente, confia no Senhor. A Bíblia diz que nenhuma tentação vai além do que nós podemos suportar. Então, se você está passando por algo difícil, é porque você vai conseguir passar por isso. Deus colocou em você uma força, Deus colocou em você um ânimo, Deus colocou em você estratégias, Deus deu inteligência para você poder vencer essa situação. Então você não está sozinho. Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe dar uma porta. E olha que interessante. A Bíblia diz aqui que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E com isso, providenciará um escape. Providenciará um escape, uma rota de fuga. Um meio de você se livrar desse problema financeiro, desse problema familiar, dessa difamação contra a sua vida. Deus proverá um escape. Deus proverá uma maneira. Você já participou de exercício dentro de um hotel ou dentro de um prédio, de uma simulação de incêndio? Eu estava no Rio de Janeiro com toda a minha família e de repente, começou a tocar a sirene, era madrugada já, não me lembro que hora que era, mas acusou. Na verdade ali não foi uma simulação, foi um erro que houve, mas que, enfim, colocou o prédio em polvorosa. E daí de madrugada a gente teve que deixar as malas e sair rápido de dentro do quarto de hotel. Os elevadores estavam trancados e a gente teve que descer, se não me engano, 9 andares. Tivemos que descer rapidamente porque as escadas era a rota de fuga. Os elevadores estavam desligados e era perigoso, a gente não sabia o que é que estava acontecendo. Bem, e depois de descer 9 andares de escada, nós conseguimos chegar até o hall de entrada do hotel e saímos para fora e fomos evacuados. Eu creio que em situações de emergência, Deus sempre provê um escape para nós. Deus sempre provê uma maneira de nós sairmos daquela situação. Então, eu quero trazer algumas considerações sobre o processo e a promessa. O processo me capacita para viver a plenitude do propósito. Toda pessoa que quer viver o que Deus tem para ela, precisa viver com intensidade o processo. O processo é o trabalhar de Deus em nós. É quando Deus trabalha em nós a fé. É quando Deus trabalha em nós a dependência. É quando Deus trabalha em nós até mesmo aquelas coisas que precisam ser tiradas. Somos como um vaso nas mãos do oleiro. Temos imperfeições, temos limites, temos erros, somos cheios de erros. E o oleiro, ele está sempre trabalhando, processando a nossa vida. E não adianta você, dizer eu vou desistir do processo, porque se você desistir do processo, você não vive a promessa. Todos nós somos processados por Deus. Deus trabalha em nós, tirando de nós aquilo que não veio dele, aquilo que não é dele para a nossa vida. Se não nos prepararmos para a plenitude do propósito, nós ficaremos apenas às portas do destino. Deus tem grandes coisas para nós, mas se a gente não se prepara no processo,
Quando chegar a hora de Deus te exaltar, quando chegar a hora de Deus fazer coisas grandes na sua vida, você não estará preparado para viver aquilo. Eu posso dizer com todas as letras para você, foi necessário eu passar por muitas coisas na minha vida. Foi necessário eu ter sido traído várias vezes, foi necessário eu ter, apenas o suficiente para pagar as contas. Foi necessário algumas pressões de ordem familiar, pressões de ordem financeira, pressões com pessoas, pressões dentro da igreja, pressões em reformas que eu entrei e que depois eu não sabia como que eu ia sair daquelas reformas. Eu já reformei tanto prédio na vida. Enfim, tudo isso forjou em mim, eu posso dizer, me preparou para os desafios que eu enfrento hoje. Então, se você não suporta o processo, se você não se deixa ser trabalhado por Deus, ensinado pelo Espírito Santo, ensinado no seu dia a dia por Deus, você não vive o que Ele tem para a sua vida. Então, Deus dá as oportunidades. E uma das coisas que eu entendo, Deus nunca falha em uma promessa, mas nós podemos falhar no nosso preparo para a promessa. Porque Deus vai apresentar a nós as oportunidades. Ele vai nos colocar diante de pessoas que a gente nunca imaginou que estaria. Mas você precisa estar preparado para essa conversa. Você precisa estar preparado para se sentar com alguém e negociar. Você precisa estar preparado para poder ceder e ser maduro para resolver as pendências. Então eu creio muito que muitas pessoas não entram no seu destino porque não aceitaram viver o processo durante a promessa de Deus. Se não estivermos preparados, perderemos o time de Deus. Você vai desfrutar do propósito que aceitou. Então, quando não desfrutamos do propósito que aceitamos, nós acabamos, saindo antes do processo. E aí vem, os equívocos, aí vem a impaciência, aí vem querer fazer as coisas por conta própria. Mas quando você aprende a desfrutar o processo, a entender, não, Deus está me moendo aqui, alguma coisa eu preciso mudar, alguma coisa Deus quer que eu trabalhe, talvez eu preciso me arrepender de um comportamento errado, eu preciso ser menos orgulhoso, render o meu orgulho a Deus, eu preciso ser mais humilde, eu preciso aprender a falar com as pessoas, porque Deus, Ele vai te afinar para o propósito, Ele vai lhe capacitar para você viver o que Ele tem para a sua vida. A pressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um privilégio. Algumas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar. Então, eu vejo que a pressão, ela é fundamental. Pega um jogador de futebol que está num grande time e que fica 3, 4 jogos no banco, porque ele está sendo processado, ele está sendo trabalhado. E um detalhe, ele já passou por vários níveis dentro do propósito dele, mas agora ele precisa ter paciência, ele precisa administrar a situação, ele precisa ter uma boa cabeça para entender que ele já está à frente de muita gente. No entanto, essa pressão que ele está sofrendo é porque ele já está num lugar que talvez outros gostariam de estar ali, mas que não estão. Então ele precisa colocar a cabeça no lugar, ele precisa dar o máximo dele, porque as oportunidades virão. Então, a pressão que hoje quem está vencendo ou quem está num ponto de viver um grande romper, uma grande virada na sua vida, essa pressão é um privilégio. Ela não é má como você está pensando. Na verdade, você já venceu vários processos.
Você está já numa situação, você já está num lugar que foi Deus que te colocou. Então não reclame da pressão, porque a pressão é um privilégio. Só de você estar no banco de reserva, já é uma vitória, já é um milagre. E as oportunidades virão. Continue fazendo o que é certo, continue honrando a Deus, porque Deus vai te abençoar. Então a pressão é um privilégio. Olha para José. Quanta pressão José sofreu durante a vida dele. E muitos gostariam de estar no lugar de José governando o Egito mais tarde. No entanto, José aprendeu a abraçar o processo, a não reclamar, a não viver murmurando, a não viver dizendo a todo momento que vai largar a Deus. Ei, é no processo que você tem que aumentar a sua intimidade com Deus. A proporcionalidade da pressão que você sofre também é o tamanho da promessa que você vai viver. Então isso significa uma coisa: muita pressão, muita promessa. Grandes inimigos, grandes promessas. Você já viu que Davi, o primeiro desafio, a primeira pressão que Davi enfrentou foi quando ele cuidava das ovelhas do pai. Que daí veio um leão e veio um urso para arrebatar as ovelhas, e Davi defendeu as ovelhas, matou o urso, matou o leão. Agora, entenda isso. O maior desafio de Davi quando ele estava no reino animal, cuidando dos animais, o maior desafio de Davi foi um leão, foi um urso. Mas depois, quando Davi, ele foi ungido para ser rei, ele começou a ter outros inimigos daí no reino dos homens. E daí teve que vencer, ele teve que vencer um Golias, ele teve que vencer exércitos, e teve que vencer um rei louco e invejoso que queria a todo momento derrubá-lo. Ou seja, nas fases da vida que nós enfrentamos, nós temos que aprender a identificar os nossos inimigos. Tem inimigos em uma ponta, em outra ponta você vai ter outros inimigos, você vai ter outros desafios, novos desafios. É a proporcionalidade do seu propósito. Então, hoje você tem outros inimigos e você vai ter que aprender, sabe, a lidar com eles, com sabedoria, debaixo do poder de Deus, e tudo isso é o processo de Deus na sua vida. A pressão faz muita gente perder as estribeiras. Quando as pessoas estão pressionadas, elas acabam errando. Quando as pessoas estão debaixo de pressão forte, acabam pecando, acabam se irando com facilidade, acabam desistindo no meio do caminho. E se você não discernir que essa pressão, ela está vindo para você desistir, ela está vindo para você se precipitar, você não vai para a próxima fase. Na vida, nós vamos passar por várias fases, até chegar num lugar de cumprimento pleno da promessa de Deus. Jesus, na tempestade, olha que tremendo, eu gosto muito da passagem que Jesus estava no meio da tempestade, estava dormindo, e os seus discípulos estavam apavorados, mesmo sendo, muitos deles ali sendo experientes pescadores, e naquela passagem, onde o mar estava revolto, onde o vento estava muito forte, e que eles estavam desesperando pela própria vida, Jesus estava dormindo e estava em paz. Sabe por quê? Porque Jesus acreditava no que Deus havia dito sobre ele. E a promessa sobre Jesus é que ele iria morrer na cruz. Ele não iria morrer dentro de um barco, ele não iria morrer afogado, ele não iria morrer pela força do vento. Quando você conhece o seu destino, é por isso que nós temos que conhecer o que Deus tem para nós. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós não tememos mal algum. E essa é a palavra que você tem que guardar no seu coração. Deus falou para mim que eu vou viver tal coisa, então eu vou descansar no Senhor. Porque se Ele disse que eu vou viver tal coisa, eu vou viver, e esse problema não vai me derrotar. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Você tem que conhecer o seu destino, e então você não vai temer algumas coisas. Aguenta o processo, porque a promessa
é linda. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Escreve aqui nos comentários, aguenta o processo, porque a promessa é linda. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Lucineide. Lucineide, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que faz aniversário no mês de julho. Ela é de 67 e ela está me ouvindo nesse momento. Deus te visita, te capacita para esse momento que você está passando. E não te desespera, porque quem te prometeu é fiel para guardar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para Oneide. Oneide, Deus te visita agora, Oneide. E todo ataque do diabo contra a tua vida está sendo quebrado em nome de Jesus Cristo. Aguenta a pressão, porque Deus está contigo e vai te levar à vitória em nome de Jesus. Também quero liberar a palavra sobre a Miriam. Miriam, o Senhor tira do teu caminho cobras e lagartos, pessoas que o inimigo colocou e pessoas que não têm limites, pessoas que são aproveitadoras. Seja prudente, porque o Senhor tem promessa para ti e para os teus filhos, e grande promessa para a tua casa. Em nome de Jesus, você é uma intercessora. Deus tem te levantado como uma intercessora. Receba a força do alto, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero pedir a você que você esteja orando por nós. Essa semana eu tenho o tour profético. O que é o tour profético? É uma semeadura que nós estamos fazendo em cidades do Rio Grande do Sul. Essa semana eu estarei em 3 cidades. Na sexta-feira eu estarei em Farroupilha. Sábado eu estarei em Caxias do Sul. E domingo eu encerro o tour profético em Novo Hamburgo. Estarei nesses 3 lugares, no Rio Grande do Sul, e creio que vai ser uma grande bênção, liberando palavra profética, falando do amor de Jesus e trazendo, sabe, esse ambiente de que Deus fala, ensinando as pessoas a ouvir a Deus. E eu creio que vai ser maravilhoso. Um detalhe, os 3 lugares que eu estarei, a entrada é gratuita, certo? Tudo está sendo bancado pelo nosso ministério e é com muito prazer que eu estarei junto com vocês. E datas e endereços está lá no meu site. Acredito que as vagas estão quase, aliás, já estão encerradas, mas de repente você pode entrar em contato com os responsáveis e colocar o seu nome numa lista de espera, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Se você ainda não adquiriu nossos livros devocionais, são incríveis, vão te abençoar tremendamente. Uma palavra para cada dia, vai enriquecer a tua manhã, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia e depois pegue os devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E a segunda coisa é que hoje tem Academia Kingdom. Você que é meu aluno na academia, hoje às 9h45 nós estaremos juntos, um tempo de aprendizado e depois um tempo de conselho, certo? Então você que é meu aluno na academia, 9h45 estarei ao vivo hoje, certo? E se você não é ainda aluno da academia, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia ou vai direto no meu site que ali também tem o link da academia, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração. Partilhe o pão agora, porque você está sendo abençoado. Então aí manda para parentes, para amigos, para colegas de trabalho. Mande essa oração para alguém, mande para um colega de faculdade. Compartilhe essa oração. Tem alguém que precisa de uma provisão especial também. E essa semana, durante os 7 dias, nós estaremos nesse propósito. Estaremos nesse propósito orando por provisão de Deus. Lembrando que a provisão de Deus não é só financeira, certo? Tem outras provisões que Deus pode usar para te abençoar, em nome de Jesus. Já pensou numa provisão de oportunidade? Já pensou nisso? De Deus lhe dar uma oportunidade para mudar a realidade que você está vivendo? Uma reunião? Deus pode prover uma reunião diferente para você. Deus pode, de alguma maneira, prover um recurso especial, lhe conectando a alguém. Ele é Deus para mudar a tua história. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está agora nesse propósito de oração. Tu és Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê, o Deus que traz o recurso na hora certa, o Deus que abre os céus, o Deus que tem o poder de multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é na autoridade do nome de Jesus que eu oro por uma provisão especial nessa vida, uma provisão especial nessa casa. No nome de Jesus, eu oro para que recursos sejam liberados de todos os tipos, sobre a tua vida e no teu caminho. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Tu és o nosso pastor, guia a nossa vida. E que toda enfermidade agora, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, dores, renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Que você receba a vitória, que o toque de Deus seja sobre ti, que mal nenhum tenha poder sobre a tua vida e que nada falte sobre ti e sobre a tua semana. Em o nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra. Deus proverá. Deus proverá sobre ti, Deus proverá sobre tua casa, Deus proverá sobre tua empresa, no nome de Jesus. Entregamos a ti, Senhor, nossa vida e família e pedimos teu cuidado, tua proteção, tua segurança e que tua presença esteja na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa palavra, essa oração, compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais tarde. E com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Consagramos a Ti, doce e amado Espírito Santo, o dia de hoje e pedimos o Teu favor, pedimos uma liberação do céu sobre as nossas vidas. Oramos por livramento,
oramos por paz, oramos pedindo que o Senhor abençoe e guarde a nossa família, que o nosso lar seja um lugar de renovo de forças, que o nosso lar seja cheio da presença do Senhor, que a prosperidade habite no nosso lar, a vitória, a mão de provisão do Senhor esteja na nossa casa. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em todas as coisas, conduza a nós, conduza a nossa família, nossos filhos, dá sabedoria a eles e livra-os de todo mal. Pedimos a bênção sobre cada lar, Senhor. Pedimos a bênção poderosa que vem do alto sobre cada lar, sobre cada família, em cada lugar. Pedimos a bênção do alto, a bênção que somente o Senhor pode dar. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos das contrariedades, livra-nos daquilo que vem contra nós. E nós declaramos, por 7 caminhos, irá bater em retirada no poderoso nome de Jesus. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo aqui nessa oração e pedimos, Pai, fortalece a cada homem, a cada mulher, fortalece, Pai, o trabalhador, a trabalhadora, fortalece, Senhor, este homem que tem muitas responsabilidades, que tem seus negócios, que tem seus projetos, que o Senhor possa abençoá-lo com provisão, o Senhor possa abençoá-lo com graça, o Senhor possa colocar no caminho dele as pessoas certas, as pessoas que vão ajudá-lo na sua missão. Eu oro por essa mulher, Pai, que é uma desbravadora, que é uma guerreira, que luta pela sua casa, que luta pela sua família, para que o Senhor libere uma unção de ousadia, de prosperidade e de fortaleza sobre ela. Meu Pai, nós confiamos em Ti e declaramos, ó Deus, que o medo, a perseguição, a inveja, a maldade, os ciúmes contra nós não tem poder sobre a nossa vida. Oramos para que a Tua mão seja sobre nós e nos faça prosperar em tudo. Meu Deus, abençoe este lar. Nós abençoamos este lar. Nós abençoamos esta casa no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: minha casa está sendo visitada pela presença de Deus. Amém? Chame essa presença de Deus agora aí para dentro da sua casa e diga assim comigo: presença de Deus, enche a minha casa, enche a minha família. Aleluia! Chame pela presença de Deus, invoque a presença de Deus agora. Chame você aí, aonde você está, chame a presença de Deus e diga: presença de Deus, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga assim: eu consagro esse dia para que seja um dia de sucesso. Eu consagro esse dia para que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque tudo nas mãos de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus, chame por Ele agora e diga: Jesus, está tudo nas Tuas mãos. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador, Tu és o capitão do meu navio, guia a mim e a todos da minha casa. Traz Tuas bênçãos na minha vida, traz Tuas bênçãos na minha casa. Amém. Aleluia. Você sabe o que você está fazendo aqui? Você está chamando Deus para dentro do seu lar. É isso. Deus colocou esse propósito no meu coração. Hoje nós vamos fazer a terceira declaração. Estamos fazendo 2 declarações por dia. Começamos ontem. Fizemos uma declaração às 6 e outra às 18. E hoje também vamos fazer uma agora pela manhã e depois vamos fazer uma às 18 horas. Nós estamos abençoando, nós estamos quebrando barreiras. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar com um testemunho
um testemunho que nós recebemos de cura de câncer. Na verdade, 2 testemunhos recebemos de cura de câncer da Rita, que acompanha nossas orações. Ela intercedeu por alguém, olha o que ela escreveu para a gente: a paz do Senhor. Eu venho agradecer pelas suas orações. Há mais ou menos 2 anos, eu pedi oração pela dona Renata, que estava em tratamento contra o câncer. Confesso que não foi fácil para ela, foram dias muito difíceis, mas para a glória do Senhor, este ano ela recebeu o resultado dos exames. O resultado diz que ela está livre do câncer, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Deus abençoe, Rita, vale a pena ser um intercessor. Também recebi da Denilze, que acompanha nossas orações aqui. Tudo bom? Diz assim: a paz, por várias vezes pedi oração pela cirurgia do rim e operei 2 vezes. Na 3ª vez foi preciso retirar o rim direito, pois eu estava com câncer. Mas graças a Deus não havia raiz e por esse motivo não foi preciso fazer rádio e nem químio. Acompanhe as orações todos os dias há mais de 2 anos. Obrigado, Deus abençoe sua vida e sua família. Glória a Deus. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo intervém. Muitas vezes as circunstâncias da vida, elas tentam nos parar. Mas quando colocamos a nossa fé em Jesus, Ele sempre vem com resposta. Ele sempre intervém. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu vou liberar hoje vai fazer com que muita coisa ruim caia por terra da tua vida e da tua casa. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ser fiel a essa palavra. Quero pedir a você que está aí junto comigo, compartilhe agora essa oração. Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem só uma setinha assim, tá? Daí clica na setinha, outros tem um botãozinho em cima que é só um pingo, aí você clica ali e compartilha, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Tem gente próxima de você que Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Amém? Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Eu quero liberar uma palavra para você que tem sido vítima do ciúme, da inveja das pessoas, da maldade das pessoas. Isso vai cair por terra e não vai prevalecer na sua vida. Maior é Deus. Eu estava, antes de começar aqui essa live, estava meditando nos Salmos 19, nos Salmos 20. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. Por isso não temos que ficar preocupados com quem tem ciúme, com quem tem inveja, com quem tenta o mal contra nós, porque maior é Deus. Maior é Deus. E a palavra que o Senhor me deu hoje está lá em Neemias 6, verso 3, que diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Sambalat. O que é a síndrome de Sambalat? Deus deu uma missão para Neemias de reconstruir os muros. E ele estava como líder de um grande projeto de reconstrução. E ele estava autorizado pelo rei, pelas autoridades, e estava fazendo debaixo de uma autorização de Deus. E a Bíblia nos diz que um homem chamado Sambalat, Tobias e outros, ficaram enciumados com a obra de Neemias e começaram a se levantar contra Neemias. A crítica de Sambalat, a crítica de Tobias e a crítica de outros quis calar a coragem de Neemias e daqueles que estavam reconstruindo o templo. Nós temos que medir o que vem contra nós, porque muita coisa que pode estar vindo contra mim ou contra você pode ser motivado por ciúme, pode ser uma rejeição a você, ou pode ser alguém que o inimigo está lançando contra você para fazer você parar aquilo que você começou. A síndrome de Sambalat é quando pessoas críticas, sarcásticas e até mesmo ameaçadoras tentam paralisar aqueles que estão tentando obedecer a Deus. Porque Neemias estava ali obedecendo a Deus.
ele não estava ali fazendo um projeto dele, ele estava fazendo um projeto de Deus. Deus havia colocado para ele aquela obra. E Neemias estava querendo reconstruir os muros de Jerusalém, mas Sambalate, ele queria destruir a motivação de Neemias. E o que ele começa a fazer? Ele começa a atacar a motivação. Ele começa a dizer que a motivação de Neemias era por causa do poder. A motivação de Neemias era por causa que ele estava querendo se insurgir contra o rei. Então ele começou, Sambalate, Tobias e outros, eles começaram a minar a motivação de Neemias. Ignoraram que ele estava debaixo de uma direção de Deus, ignoraram que ele estava ali autorizado, ele era autorizado a fazer aquilo. Só que a guerra contra Neemias era parar a obra, era parar a missão, o propósito de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta minar, sabe, o coração das pessoas. Ele tenta impedir com que a pessoa continue. Então, Sambalate foi muito astuto e começou a atacar a motivação. Não, ele está fazendo isso porque ele quer se rebelar contra o rei. Ele está fazendo isso porque ele quer poder. Ele está fazendo isso porque ele quer ser maior que os outros. Olha o espírito de Sambalate. O espírito de Sambalate quer se colocar no lugar de Deus. O espírito de Sambalate, ele quer saber das coisas mais do que Deus. Ele estava criticando a motivação do coração de uma pessoa. Quem somos nós para dizer a motivação de uma pessoa? Quem somos nós? Quem é o homem carnal para dizer que a motivação é ruim, que a motivação é por poder, ou que a motivação daquela pessoa é uma motivação ruim? Você não sabe os desígnios de Deus. Você não sabe os propósitos de Deus. Quando você julga, quando você ataca, quando você critica a motivação de uma pessoa, quando você julga erradamente a motivação de uma pessoa, você não está lutando contra o homem só. Você está lutando contra Deus, porque você está se colocando no lugar de Deus. Agora, olha o perfil de Sambalate. Ele zomba de quem se levanta, espalha medo e dúvidas, porque há pessoas que fazem exatamente isso. Elas ficam dizendo, cuidado com fulano, ele é duro, cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa, cuidado, vai passar por cima de você. Espalha medo, espalha dúvidas, lança setas, deixa no ar. É o espírito de Sambalate em operação. O espírito de Sambalate finge interesse, mas ele quer distração. Finge interesse, mas quer distração. E usa também a religiosidade para manipular. Você já deve ter visto pessoas que acham que são mais santas do que outras. Pessoas que dizem, não, eu temo a Deus, eu não concordo com você, eu temo a Deus, é Deus na minha vida. Cuidado com o espírito de manipulação. Enfrentei muito espírito religioso nos últimos 20 anos da minha vida. De pessoas, que colocavam muitas vezes a rigidez das suas convicções acima do propósito de Deus, acima do que Deus estava fazendo. E o espírito religioso, ele não opera debaixo do Espírito Santo. Então, vai colocar os pés pelas mãos e vai sempre trazer um esparramo aonde estiver. Sambalate simboliza os que resistem à revelação de Deus, à ordem, à missão que Deus deu. Gente que não aceita a responsabilidade, então tenta desestabilizar aqueles que aceitaram. E o espírito de Sambalate não opera só dentro de uma igreja, ele opera dentro de uma empresa, ele opera também dentro de uma família.
Então você recebe um cargo de chefia, de gerência, e sempre tem alguém, sabe, olhando para você atravessado. Só que aquilo ali foi algo conquistado por você, foi algo que Deus deu para você. E daí tem alguém da equipe que ficou enciumado de você agora ser o líder ou de você ser o chefe. Tem alguém da equipe que está, sabe, espalhando coisas contra você. E o que você precisa fazer quando você enfrenta esse espírito de Sambalate? Esse espírito de Sambalate que vai tentar lhe desestabilizar. Eu já vi pessoas que disseram assim para mim: não, eu não vou aceitar um cargo de liderança, eu não vou aceitar tal coisa, porque sabe, as pessoas, elas vão ter ciúmes, elas vão falar depois. Mas espera aí, você está deixando o destino de Deus que Ele tem para a sua vida por causa dos outros? Porque vão pensar, porque vão falar? Mas você já pensou que Deus está querendo colocar isso nas tuas mãos? Porque Ele tem um propósito não só de te abençoar, mas Ele tem um propósito também depois de entregar coisas maiores para você? Não há como você aceitar uma missão e um propósito sem você, sabe, passar por cima de algumas coisas, engolir alguns sapos, jantar algumas cobras, porque isso faz parte das transições e das mudanças que Deus faz na nossa vida. Inseguranças profundas geram um comportamento controlador. Sambalate não lida com a sua estagnação, então ele ataca o progresso alheio. Sambalate, ele ataca porque na verdade ele queria ser você. Ele queria fazer o que você está fazendo. Esse é o espírito de Sambalate. O espírito de Sambalate, ele pensa: eu não posso ver o que ele está fazendo. Eu não posso ver o que ela está fazendo, porque eu deveria estar lá. Esse é o espírito de Sambalate. Então nós devemos ter cuidado, porque Sambalate, ele era movido por emoção. Mas, ao mesmo tempo, era algo que agia na vida dele. Pessoas assim querem seu foco e não sua liberdade. Elas têm baixa inteligência emocional, por isso elas são reativas, falta empatia para elas e em vez de inspirar, elas acabam manipulando. Nós temos que ter cuidado com esse espírito de Sambalate, porque o objetivo do inimigo é sempre nos distrair. É por isso que Neemias disse assim: eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar. Sabe o que Sambalate, Tobias e os outros estavam querendo? Porque estavam querendo reuniões. Eles estavam querendo reuniões com Neemias. Neemias, vem cá que a gente quer conversar contigo. E Neemias disse: isso é cilada, eu não vou na reunião de vocês. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer e pronto. Deixa eu dizer para você uma coisa: não tente, sabe, estar puxando certas pessoas para estarem com você. Não tente, faça o que Deus mandou você fazer e Deus vai te honrar. Faça o que Deus mandou você fazer. Mesmo que você às vezes não tenha o apoio de um, o apoio de outro, mesmo que você gostaria que todo mundo estivesse com você, mesmo que as pessoas duvidem das suas motivações e que você seja atacado injustamente, você seja ignorado por pessoas que não conhecem muitas vezes a sua história, que não conhecem a sua vida, que não conhecem a sua dedicação, não conhecem a sua entrega e não sabe da autorização de Deus sobre você. Se Deus te deu um cargo numa empresa, se Deus te deu um cargo numa liderança, se Deus te colocou como cabeça de um lugar, você tem que aceitar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque há coisas que não é mérito nosso, é escolha de Deus, não é mérito do homem, é decisão divina. E se Deus decidiu dessa maneira, cabe a nós aceitar, cabe a nós andar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Por isso, nós temos que cuidar para não parar a nossa obra. Eu sei que há momentos que você gostaria de saltar de uma missão,
que você sabe, isso está muito difícil, eu vou largar isso. Eu não preciso disso para a minha vida. Talvez você pense em algum momento assim, sabe, numa coisa, eu não preciso disso para a minha vida. Mas tem coisas que não é que você precisa, é que é a missão de Deus. E se é missão de Deus, você tem que encarar a missão de Deus. Eu já vi muita gente magoada, dizendo assim, eu não quero mais me envolver com nada. Mas se Deus está colocando uma missão no teu caminho, como é que você vai dizer isso? Você vai dizer não para Deus? Você não pode dizer não para Deus, você pode dizer não para o homem, mas não pode dizer não para Deus. Porque Deus tem seus propósitos. E quando você entra no propósito, você tem a mão dele sobre a tua vida, a presença dele sobre a tua vida. Sabe o que deve nos preocupar? O que deve preocupar a mim, o que deve preocupar você, não é quem fala mal da gente, não é quem critica a gente, não é quem não apoia a gente, não é, quem está sendo injusto com a gente. O que deveria preocupar a gente é se a gente estiver em desobediência a Deus, ou se estivermos recusando uma direção de Deus para a nossa vida. É isso que deveria preocupar a gente. Por isso, mantenha-se em Deus e Deus vai dar vitória para você. Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe ungir e você vai levar a cabo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Eu quero falar com você que recebeu uma missão de Deus, uma missão de ser pai, uma missão de assumir uma empresa ou assumir uma gerência ou até mesmo liderar algo dentro de uma igreja, seja lá o que for. Você não pode ignorar o que o Senhor colocou no teu caminho. Essa é a minha palavra para você. Não ignore o que foi Deus que colocou no seu caminho. Mas está muito difícil. Nem sempre é fácil, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus. Obedeça. E você vai ver como Deus vai te ungir e vai te capacitar. Pode ser duro, pode ser difícil, pode ser uma briga até que nem é sua. E você foi jogado lá dentro. Confia no Senhor. Se o Senhor trouxe essa missão, é que Ele sabia que você ia dar conta dessa missão. E Ele vai estar com você, que é o que você precisa. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me capacitar nessa minha missão. Escreve aí, Deus vai me capacitar nessa minha missão. Aleluia! Deus vai te capacitar nessa missão. Por isso eu quero pedir a você, me ajuda a compartilhar agora essa live. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã. Depois nós vamos ter a declaração das 18 horas. Nossa oração aqui não perca. Logo, logo nós vamos fazer a declaração. Hoje às 9h45 eu tenho aula na academia aqui no Global, que são aqueles meus alunos que eu tenho, uma escola online, que inclusive você pode se tornar nosso aluno, indo lá no meu site www.vinicius7.com.br. Domingo agora, às 9 horas da manhã, estarei ministrando em Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários aqui numa igreja em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E estaremos ministrando às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Essa é a sua missão. Amém? Me ajude a compartilhar. Eu sou um intercessor aqui, eu estou intercedendo pela tua vida. E você sabe disso. Então me ajude a compartilhar, certo? Também quero que você ore pelos nossos programas de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É uma missão que Deus nos deu e é uma missão que exige de nós trabalho e recursos financeiros. E o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sustentado, mas precisamos das orações de vocês, ok? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora fazer essa declaração, amém? Sobre a tua casa. Então, escreve aí nos comentários, eu recebo essa declaração em nome de Jesus. Tem um homem ou a esposa de alguém aí que o marido é médico, Deus está visitando a casa de vocês. Amém? Deus está visitando a casa de vocês. O Senhor me mostrou um carro branco e um médico dentro. Deus está fazendo alguma obra maravilhosa aí nessa família. E essa semana vai ser uma semana de abertura de portas para vocês e de solução de problemas que vocês estavam. Eu não sei que problema que é, mas era algo que estava preocupando muito vocês. Amém? O Senhor também me falou, tem uma pessoa que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa é da região de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul, porque eu vi muitas flores na minha frente, são flores que tem ali na serra. E então eu entendi que era alguém da serra. Deus está livrando você de algo que estava perturbando e perseguindo você, seja você quem for que está aí me ouvindo. Deus está te dando um grande livramento em nome de Jesus. Amém? Deus está te dando um grande livramento. Também tem alguém do Pará que está aí me ouvindo. O Senhor está tirando do teu caminho pessoas que estavam te perseguindo, apontando o dedo para você. O Senhor é a tua justiça, é a tua defesa. No nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar essa bênção sobre a tua casa. Declaramos em nome de Jesus bênçãos e salvação para o seu lar. Declaramos que a visitação de Deus está chegando à sua casa para liberar bênçãos para o seu lar. Oramos para que cada membro da sua casa seja tocado pelo poder e pela presença de Deus de uma maneira divina. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a sua casa, sua família, seus bens e sua propriedade em nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão amarradas. Declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças angelicais sejam liberadas para proteger e vigiar. Oramos para um novo dia para o seu lar e que nesta estação cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor. Como está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos salvação na tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, vem com o teu poder agora e toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, dá vitória a este lar, dá vitória a essa família. Quebra completamente, Pai, todo espírito de perseguição, todo ataque à motivação dessa pessoa, todo julgamento, todo espírito de inveja, de ciúme, se levantando contra a vida dessa pessoa, todo espírito de Sambalate, de Tobias, todo tipo de ataque espiritual à honra dessa pessoa, ao caráter dela, à humanidade dela. Toca com o teu poder e proteja ela, Pai. Cancelamos agora todo espírito de injustiça, toda maldade, toda trama do inimigo. Nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E meu Pai, assim como Neemias disse que tinha uma grande obra para fazer e não podia parar, nos dê esse espírito que o Senhor colocou sobre Neemias, esse espírito de fortaleza, esse espírito de permanecer firme. Sim, ó Deus, o nome de Jesus nós te pedimos, fortalece-nos, dá-nos força para tocar nossos projetos, força para não desistir, força para progredir, força para não desistir. Senhor, que a força do alto, a força do Senhor venha sobre essa vida, a força do Senhor venha sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que a força do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Fortalece ela, capacita ela, dá vitória a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo.
toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus, o Senhor está te fortalecendo. Saia para vencer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Compartilhe essa oração, manda para alguém. A vitória é tua. Não desiste do que Deus colocou nas tuas mãos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até às 9 da manhã.